quarta-feira, então, dessa mensagem aqui. Nós vamos falar sobre uma mente grata, uma vida próspera. Diga comigo, uma mente grata, uma vida próspera. Diga novamente. Novamente. Pergunte para a pessoa que está do teu lado, a sua mente é grata? Nós só teremos prosperidade se nós tivermos gratidão no nosso coração. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está dentro da nossa mente. Em nossa mente há o poder de nós alcançarmos então a vitória ou de nós então sermos destruídos. Tudo está na nossa mente. O ser humano, ele é então movimentado por aquilo que ele está pensando, com aquilo que ele está sentindo, com as informações então que está dentro da sua mente, dentro do seu interior. Provérbios 23, 7 diz assim: como ele pensa dentro de si, então ele é. Você é exatamente aquilo que você pensa ser. O seu casamento é, aqueles que são casados, exatamente aquilo que você pensa o que é o casamento. Sua família é a mesma coisa, seu trabalho é a mesma coisa, essa igreja é a mesma coisa. Se tem um campo que o diabo trabalha, é a mente. Se tem um campo que o diabo quer paralisar, é a mente do ser humano. É terrível. Você pode perceber que você tenta firmar seu pensamento em algo bom e o diabo vem e quer tirar. É ou não é? O diabo quer arrancar então seu pensamento. O diabo quer então tirar essa situação. E nós precisamos então olhar para essas circunstâncias e focarmos então. Focarmos para quê, pastor? Para que a nossa mente esteja alinhada ao princípio de Deus. Se a nossa mente não estiver alinhada ao princípio de Deus, nós teremos então problemas para poder então administrar. Sempre será dessa forma, sempre será dessa maneira. Por isso que Salomão ele fala sobre a mente. Por isso que Salomão ele disse assim, ó, da maneira que você imagina em sua alma, da maneira que você pensa então dentro de si, assim você é. Assim você então se torna, dessa maneira você então vai fazer. Você pode fazer da sua vida então uma vitória, ou você pode fazer da sua vida então uma derrota. Você pode fazer da sua casa um lar de paz, ou você pode fazer então da sua casa então um lar de guerra. Você pode então fazer dela um inferno, ou do seu trabalho um inferno, ou você pode fazer então em um lugar de tranquilidade. Tudo está na nossa mente. A nossa mente então ela gere o nosso corpo, as nossas ações e aquilo que nós então vamos fazer. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que você precisa verificar os seus pensamentos. Olha o que diz o texto em Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo pensamento que Jesus teve. Verifique os seus pensamentos. Verifique quais têm sido então os pensamentos que estão dentro do seu coração. Eu tenho conversado bastante com a pastora esses dias. A pastora então, nós tivemos esse luto da Vera. E a pastora então está passando por esse período de luto, essa recuperação então de luto, né? E ela sempre tem falado comigo bem, é impressionante como que a mente ela vai então para alguma situação e eu preciso lutar pela minha mente, trazer a minha mente de volta para poder então eu ficar tranquila. A mente faz a pessoa imaginar coisas negativas, a mente faz então as pessoas então desejarem coisas então impróprias, e nós precisamos o que? Nos posicionarmos. Se nós não nos posicionarmos em nossa mente, irmãos, se você dominar a sua mente, você vai dominar então a sua vida, porque nós somos responsáveis da nossa vida. Deus, Ele já fez tudo. Deus, como o Garcia testemunhou aqui, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso coração, Ele sempre tem o melhor para nós, porém, as decisões quem tem que tomar somos nós. Só que hoje em dia nós estamos vivendo em uma geração que pensa pouco, uma geração que se esforça o mínimo possível nos pensamentos,
Lúcio tem sempre uma frase que ele fala: se a gente espremer a cabeça, sai alguma coisa boa. Ele sempre falava isso. Nós então precisamos usar o nosso cérebro de forma diferenciada, irmãos. Nós precisamos ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Repare, o que eu falava sempre para vocês aqui no tempo de pandemia, você está pensando que eu também não tive medo? Você está pensando que eu também não senti também momentos de insegurança em alguns momentos? Senti. Mas você se lembra que todos os cultos de pandemia, ou online, ou presencial, eu estava aqui, estava dizendo então para vocês: não, fique tranquilo, a sua casa será protegida, a sua família será protegida, não vai haver morte na sua casa, não vai haver a morte então na sua família. Eu sempre falava isso, mas eu estava aqui, muitas vezes aqui por dentro de mim, numa briga interna. E aí as pessoas, e aí encosta em um e não encosta, e vai e não vai, porque a mente nossa é um campo de batalha. Como nós vamos então vencer? Nós precisamos verificar os nossos pensamentos. O que é que tem? Quais são os pensamentos que estão dentro da sua mente? Quais são os pensamentos? O que você pensa de você hoje? Pare para raciocinar sobre isso. Você precisa exercitar a sua mente, ter uma opinião forte, ser mentalmente decidido. Deus, Ele nunca chamou pessoas covardes. Deus, Ele nunca então levantou então um homem ou uma mulher que tenha então algum tipo de, de situação, ó céus, ó vida, ó dia. Não. Toda a palavra de Deus, você vê pessoas empoderadas, que têm então uma mentalidade forte, uma mentalidade decidida, em saber então que vai avançar em nome de Jesus. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou preparando a sua mente, seu coração para o ano de 2022. Se você então entrar o ano de 2022 então com seus pensamentos negativos: talvez vai ser um ano bom, talvez vai ser um ano difícil, vai ser um ano político, não vai ser um ano bom, não vai ser... Irmãos, você tem que tirar essa situação da sua mente, porque você tem que declarar, ter uma mentalidade decidida mesmo assim, de forma positiva, onde você vai dizer assim: não, 2022 será o meu melhor ano até aqui. Eu vivi 2021 de uma forma abençoada, glória a Deus por isso, alcancei, venci, ultrapassei as barreiras, mas 2022 vai ser melhor. Essa é a mentalidade que eu tenho que ter em Cristo Jesus. A mentalidade de Cristo Jesus é essa, é de vitória, de conquistas, é de bênção sobre a nossa vida. Hoje, a hora que eu cheguei, estava orando aqui, a Iris estava aqui, a Tamires testemunhando, e a Iris estava aqui em pezinho, aqui, tentando dar aqui os seus passos, aqui para lá e para cá. Já está dando já os seus primeiros passos, já a Iris. A Iris é um milagre, nós estamos profetizando e declarando. Ela chegava ali para mim, Tiago e Tamires, e ela fazia assim, a carinha dela assim, fazendo graça, assim, né, bem, o tempo todo fazendo gracinha, né? A Iris é um milagre. Dessa mesma maneira, há milagres de Deus para a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Ei, há milagres do Senhor para nós. Jesus continua sendo o mesmo. Diga comigo: Jesus continua sendo o mesmo. Você precisa verificar os seus pensamentos, identificar as áreas de negatividade da sua vida. Quais as áreas de negatividade na sua vida? Onde o diabo tem batido na sua vida? Eu anotei alguma delas aqui. Na sua vida pessoal, o diabo tem falado para as pessoas que elas não podem, que elas não são, que elas não vão conseguir. O diabo tem colocado então no relacionamento delas, dizendo assim: não, seu relacionamento é uma droga. Porque assim, eu sou casado há 28 anos com a pastora, nós fizemos 28 anos de casado agora em dezembro. E se eu olhar então para ela e ela olhar para mim, então, e nós começarmos a colocar empecilhos e barreiras no nosso relacionamento, nós vamos então ter pensamentos então, negativos, e isso vai então gerar para nosso casamento uma frustração. Mas se eu olhar para ela, e ela olhar para mim, e nós então cada dia mais nos desejarmos, cada dia mais nos amarmos, cada dia mais nos respeitarmos, o nosso amor só vai crescer, nosso amor só vai avançar, só vai então chegar ao destino que Deus tem para a nossa vida. Assim também são com pessoas, porque se nós não tivermos esses pensamentos, a hora que eu olho para alguém, eu já me identifico e falo: poxa, essa pessoa parece que ela não está bem hoje, essa pessoa então parece que não está muito feliz hoje, parece que o negócio não está muito legal. São pensamentos sistêmicos que chegam na nossa mente. E nós precisamos romper essa situação. Cada um tem uma vida, cada um tem um jeito, cada um tem um sistema, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Então, identifique as suas áreas: pessoal, relacional, circunstancial, seu momento, a realidade que você está vivendo hoje. Talvez
Talvez é um problema que você está passando financeiramente, ou familiarmente, ou emocionalmente. São coisas que vão passar, circunstâncias que vão então sair então da sua vida. Espiritual, examine, porque tem hora que você fala assim, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus então, você não vê quando você ouve o testemunho do João, um novo convertido que acabou então de chegar aqui e testemunhar que Deus está fazendo, Deus fez então tudo aquilo que Ele colocou no projeto de vida. Algumas pessoas com mais tempo de cristão falam assim, mas poxa vida, parece que comigo não aconteceu. Por quê? Porque a pessoa está vivendo o primeiro amor e nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se nós não voltarmos ao primeiro amor, nós não vamos alcançar as vitórias. Veja então os pensamentos que você tem na sua vida financeira. O que você pensa sobre finanças? Existem pessoas que têm a mentalidade medíocre. Existem pessoas que têm a mentalidade então de escassez. Talvez você viveu um tempo difícil na infância. Talvez você hoje tem, mas você não consegue usufruir. Ou outros então que não tinha na infância e hoje quando tem, sabe o que faz? Gasta absolutamente. Tem esses dois pontos de desequilíbrio. Você sabia isso, que é uma compensação? A pessoa que sofreu muito quando criança, quando de repente perdeu o trabalho, passou por um momento difícil na vida e de repente a vida começa a melhorar, a tendência dela é fechar as mãos e não viver bem. Porque ela quer reter para ela não passar aquele problema de novo. Quando ela passou por um momento de dificuldade, ela recebe então um dinheiro, ela tem então algo nas suas mãos, aí ela não tem então aquele controle emocional, a mente dela não está preparada, o que ela faz? Ela gasta absolutamente, ela vai então tentar compensar os prejuízos e os problemas que ela passou para trás. Os dois estão errados. Nós precisamos ter pensamentos então alinhados. Lembre-se então, irmãos, eu sinto em Deus e eu confesso a dizer para vocês que eu reluto muito para falar alguma coisa de finanças aqui com vocês, mas reluto demais. É uma briga interna comigo que eu tenho, a pastora sabe dessa briga comigo, porque é uma área que eu falo, é uma área que eu ensino, é uma área que eu vivi uma transformação, mas eu tenho uma certa dificuldade ainda para romper em algumas questões com as pessoas, do pensamento das pessoas. Mas veja, nós precisamos mostrar para a igreja algum tipo de treinamento, algum tipo de seminário, para que vocês possam então aprender um pouco mais sobre essa questão administrativa. Gente, é tão simples. Você recebeu o salário, entrega aquilo que pertence ao Senhor, separa então uma parte para você então ter uma poupança, ter um rendimento, do restante você vai viver. Se você aprendeu a fazer isso, acabou. A coisa vai que vai, o negócio vai dar tudo certo. Mas as pessoas têm então uma mentalidade, a mentalidade das pessoas é uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de escassez. Olha o que diz Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos com isso, aleluia. Nós precisamos nos alegrar porque o Senhor Ele nos fez grandes coisas, mas nós precisamos verificar os pensamentos que estão na nossa mente. Quais são os pensamentos que estão no seu coração? Quais são os pensamentos que estão na sua mente? Atitudes positivas, vamos lá? Você precisa ter atitude positiva. Diga para o seu irmão, você precisa ter atitudes positivas. Diga com força, atitudes positivas. Primeira atitude, vamos lá, leia comigo aí, está aí no telão? Primeira atitude, vamos lá? 1, 2, 3. Não fique com pessoas negativas, irmãos. Olha o que diz o texto. De 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem o bom caráter, algumas traduções, o bom costume. Não se junte a pessoas negativas, pessoas que têm dor para tudo quanto é lado. Você chega perto da pessoa, a pessoa tem dor para tudo quanto é lado. Você chega perto da pessoa, a pessoa só está falando de dívida, de problema, de dificuldade, de situação, de complicação. Sai perto dessa pessoa, irmão. Corta essa pessoa do seu relacionamento desse ano. Existem algumas coisas que você precisa trazer para você, outras você precisa tirar de você. Amém ou não amém? Irmãos, é como a Tamires falou, o hospital, quando você entra dentro do hospital, você já deve ter entrado algumas vezes, você vai lá embaixo, se você não ficar firme, você murcha que nem uma bola murcha.
É verdade ou não é? Porque são todas as pessoas com aquela carga emocional, é tristeza, é gente que está morrendo, é gente que está então entubada, é gente que está com problema daqui, problema de lá. Então você, ou seja, tem gente que não vai no hospital, mas tem gente que fica perto de pessoas que são só negativas, só fica só nhenhenhen na cabeça dos outros aí. Sai fora dessa turma, irmãos. Você precisa caminhar com pessoas que te acreditam no seu sucesso, acreditam na sua vitória e fará então com que você vá avançar. Amém ou não amém? Olha lá a segunda atitude positiva. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Você sabia que a sua mente não tem poder de processar informação? Você coloca a informação dentro dela. Sua mente não cria, sua mente só reproduz aquilo que você coloca dentro dela. Aí você coloca pensamento e fica triturando o pensamento. Fica costurando ele lá dentro, tricotando ele lá dentro. Não coloque pensamentos negativos. A hora que chega um pensamento negativo, troca esse pensamento negativo por um pensamento então de vitória, de fé, e tire isso da sua vida em nome de Jesus. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Então, fuja dessa situação. Terceiro, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Troque, arranque os pensamentos negativos da sua cabeça para os pensamentos então positivos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele continua fazendo. O mesmo Deus que abençoou cada um desses irmãos aqui que testemunharam, é o mesmo Deus que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar o seu caminho. É o mesmo Deus, mas você precisa trocar esses pensamentos da sua mente, da sua vida. Quem está comigo? Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, se existe alguma virtude, se existe algo louvável, é isso, que tem de ocupar o pensamento de vocês. Tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Você precisa então colocar os pensamentos então de vitória, trocar. Chega um pensamento de destruição, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu vou. Jesus já me deu a vitória na cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou vencer no nome de Jesus. Chegou uma enfermidade, mas eu vou trocar essa palavra da enfermidade, essa palavra de escassez, essa palavra de maldição, por aquela palavra que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Aleluia, Ele já levou sobre si. Então eu troco essas palavras, eu troco então esses pensamentos e eu vivo uma vida diferenciada. Vamos fazer essa declaração de fé comigo aqui. Vamos lá, no 3. 1. Pode colocar para baixo? Isso. 1, 2, 3. Renove a minha mente. Ajuda-me a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Em seu nome eu oro. Amém. Senhor, me ajude. Senhor, faça com que isso então aconteça sobre a minha vida. Senhor, eu preciso então de uma mudança, porque pessoas gratas são pessoas então decididas. Eu encerro essa palavra dizendo a vocês: existem momentos na nossa vida, existem situações e circunstâncias em nossa vida, que nós precisamos deixar o filho morto em casa e andar na rua, dizendo para todas as pessoas: vai tudo bem. Lembra da sunamita? Ela estava então com o filho morto em casa, mas por onde ela passava, ela falava: vai tudo bem.
Você precisa então acreditar, você precisa confiar, porque ela sabia que a hora que ela chegasse perto então do homem de Deus, Deus mudaria então a vida da história dela, a situação da história dela. Só que tem pessoas que saem na rua, conta seu problema para o vizinho, conta seu problema para o outro vizinho. Hoje até nas redes sociais as pessoas têm desabafado, né? Aí coloca lá suas mazelas, coloca lá, né, seus sentimentos, suas emoções. Pare com isso. Você serve a um Deus verdadeiro. E você precisa, e tudo que existe em ti, precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é Ele que faz, Ele que tem, Ele que muda cada uma das realidades e cada uma das situações. Diga assim comigo: eu creio que viverei os melhores momentos da minha vida. Primeiro ponto dessa mensagem, nós continuaremos então na quarta-feira. Você precisa verificar os pensamentos que existem na sua cabeça, na sua mente, no seu interior. Se coloque de pé.